Olá pessoal, tudo bom? Então sejam bem-vindos ao Finanças para Ti, aqui na Belmonte, diretamente de Porto Alegre, começando mais uma semana de cobertura do Tesouro Direto, das dúvidas de vocês. E sejam muito bem-vindos. Isso aqui é um canal de investidor para investidor. Então, pessoal, vamos olhar aqui como é que foi a semana, o IPCA 29, mostrar algumas estatísticas. E já dá para ver aqui do final de julho para cá uma ladeira abaixo essas taxas, hein? A grande questão do momento é qual será o ponto mínimo? Até quando vão essas quedas? Duas perguntinhas muito complicadas, muito difíceis da gente saber, porque tem dados muito conflitantes aí na praça, né? Digamos assim. Tem motivo para quem quer olhar sob o prisma do otimismo, tem motivo. Para quem quer olhar sob o prisma do pessimismo, também tem motivo. E isso não nos ajuda na hora do investimento, né? Porque a gente quer ter uma linha certa, né? E quando a linha de taxas está subindo, é até mais fácil, né? Porque aí tu simplesmente fraciona o aporte e deu, né? Tu vai pegar momentos diferentes da trajetória de alta. Agora estamos em trajetória de queda. Então a gente focaria mais no aporte concentrado, mas mensal e constante, sempre com essas duas palavrinhas, né? Aporte mensal e constante. Mas sempre dá um fiozinho na barriga, porque renovamos a mínima na última sexta-feira do IPCA 29, 4,85, pessoal. E renovou-se o preço máximo. Essas colunas não têm relação, tá? De taxas com preço. Então, o preço máximo corresponde à taxa mínima, tá? O título se valorizou 0,84% na semana, pessoal. Lembrem que a rentabilidade padrão, qual é a rentabilidade padrão da Selic agora? Vamos fazer essa continha, esse exercíciozinho. 13,25 a Selic, 13,15 o DI, ou a Selic over, né? Selic meta é 13,25. Então, 1, 13,25 não, 13,15. Tá? E a gente quer saber um mês. Então a gente vai elevar isso aqui a 1 sobre 12. Por que eu estou fazendo isso? Em primeiro lugar, porque eu não tinha feito ainda no canal com a nova Selic. E eu quero saber o quanto que foi essa rentabilidade comparativamente à Selic mensal. Ainda é 1%, pessoal, vezes 100. Claro, é 13,25. 1,03% é o rendimento mensal da Selic agora. Claro que vai mudar na próxima reunião. 0,84 do IPCA 29 na semana. Bom, pessoal, então, seguindo aí a introdução que eu falei, que né, o cenário tem motivo para você pensar nos dois lados e a gente não sabe qual é a mínima, quando é que vai parar de cair. Então, qual é o grande problema da gente comprar um tesouro IPCA quando a taxa está em queda vertiginosa? De pegar de pegar a faca caindo e cortar a mão, né? Alguns dizem isso no mercado financeiro, né? Deixar isso bem claro para o algoritmo não pegar no pé aqui, que é linguagem figurada, algoritmo. Isso é linguagem figurada, tá? É linguagem figurada, pelo amor de Deus. Você tem uma, entre aspas, inteligência artificial por trás, tem que entender o que é linguagem figurada, pelo amor de Deus. Então, pessoal, voltando aqui, ó. E aí, qual é o problema de pegar esse ativo caindo? É do mercado virar o ciclo e dar aquela dor de barriga, porque as taxas voltariam a subir e a gente ficaria com prejuízo. Mas é o IPCA mais curto disponível, principal. Claro que tem o Educa que é 26, né? E aí eu desenvolvi essa pequena rotina aqui na planilha para a gente fazer umas brincadeiras aqui, tá? E eu vou anotar. Então, essa calculadora, como é que a gente usa aqui? A gente vai colocar a taxa e ele vai calcular para este dia aqui, 11 de agosto, qual seria o preço.
Então, bem prático, né? Porque, claro que a taxa não vai acontecer nesse dia, porque esse dia já passou. Mas é para dar uma noção, para dar uma noção. Claro que no dia futuro vai ter outro VNA e tal, a duration vai ter mudado, mas é para tirar fotografias, de fazer várias fotografias desse cenário aqui e tentar ver qual é o nosso risco. Então eu vou colocar aqui a taxa subindo para 5%, eu vou anotar o resultado para 5,5%. Eu acho que tudo isso está meio fora do radar, tá? Mas a gente está fazendo um exercício aqui para a gente ver se esse papel é muito arriscado de comprar abaixo dos 5. Eu acho que essa é a principal pergunta do investidor agora. Pô, mas será que dá para comprar abaixo de 5? Será que, pô, é o preço máximo, né? Então, faz sentido isso aí. Então, vamos colocar aqui. Então, como é que funciona aqui a nossa calculadora? A gente vai colocar aqui a taxa, ele vai calcular o preço, que seria nesse dia, e vai dizer quanto a mais ou a menos foi em relação ao preço que aconteceu de verdade. Então, primeira simulação, 5%. Olha, então se a taxa voltar para 5, o nosso título vai perder isso aí. Eu vou deixar anotado aqui para a gente não esquecer. E se a taxa for para 5,5? Aí já cai 3%. Para 6%, que eu acho que está completamente fora do fora do radar, né? E 6,5, pessoal, menos 8,55. Então, pessoal, na minha opinião, essas quedas aqui são plenamente aceitáveis. Até porque a gente está calculando isso aqui acontecendo de forma instantânea, né? Instantânea. Tem que também enfatizar isso aí, né? Voltar para 5% não acontece praticamente nada. Não é nem 1% de variação. 5,5% ficaria ali na casa de 3,5% de marcação mercado negativa, o que é super tranquilo, tá? E 6%, pô, 6%, imagina como é que fica o preço de outros títulos, né? Vão ficar maravilhosos. Motivo para entrar forte, né? Cai 6% aqui. Mas, de novo, pessoal, poucos meses isso aqui recupera. Continuando o cenário de queda, tá? 4,85, só voltando aqui para o 4,85 para você mostrar, ela faz a conta aqui, as rotinas fazem a conta, fica zero. Vamos colocar 4,5, e aí você já tem um ganho de 2%, o que é bom. Vamos colocar aqui 1,93% pelo bem da completude, estou brincando. Eu sei que essa palavra não existe, ou até existe. 4,77. Vejam que, bom, para a gente ser bem rigoroso, eu aumentei 1,75, né? 1,65 eu aumentei a taxa, eu deveria reduzir 1,65 também, né? Então 4,85, 4,20, 3,20. Ai, muita queda, hein? Vamos colocar 3,5 porque já, bom, no IPCA mais curto, isso aí já aconteceu, né? Quem se lembra aí na época da Panda, né? O IPCA 26, né? Foi a 2,0, né? Bom, então, pessoal, para ficar completa aqui a análise de risco do IPCA 29, tá? Quando a gente pega aqui as duas derivadas, né? A alta de taxa e a queda de taxa. Então, a alta de taxa, vamos deixar aqui em amarelinho, e a queda de taxa no verdinho, pátria amada. Aqui. A assimetria de risco, pessoal, é um pouquinho desfavorável, tá? Porque a gente tem uma perda um pouquinho maior do que os ganhos em movimentos semelhantes de taxa. É pouca coisa desfavorável.
Mas é aí que tá, pessoal. Essa simulação aqui, ela é instantânea. Não esqueçam que o VNA sempre cresce. Sempre cresce. E o que levaria o mercado, por exemplo, a voltar para taxas nos patamares de 5,5 nesse prazo aqui? Seria um retorno forte da inflação. Não estou entrando no mérito se isso vai acontecer ou não. Mas se acontecer e as taxas voltarem a subir, o VNA vai puxar para cima e esses 3,5 você vai vencer rapidamente. Então, assim, não, não é o melhor cenário do mundo, tá? Porque a taxa já caiu bastante. Mas ainda está super seguro de investir nesse título. Essa é a nossa conclusão com esse pequeno estudo aqui. Tá, mas como o vídeo não é somente sobre ele, a gente gosta de falar de todos os títulos aqui, vamos passar para o 35. Se valorizou 1% na semana, ainda está acima de 5%, mas é a mínima do seu prazo aqui da análise. Demorou para derrubar essa taxa mínima, que foi 5,20, desde lá o comecinho do ano passado. Vamos ver se é o preço máximo também, certo? Então, tá no momento de... marcação a mercado, tá no momento de vender? Eu não sei. Para quem gosta de marcação a mercado, eu não gosto, tá? Eu acho que a gente tem que carregar as taxas pelo longo prazo, é isso que faz a diferença na hora de ganhar dinheiro. Mas, para quem está pensando em sair, o Q1, as taxas mínimas, são o ponto estatístico de sair. Mas, quem tem a devida bola de cristal para dizer que esses são os mínimos de todo o período? Dos próximos meses por vir, com ciclo de queda da Selic já anunciado. Só maluco, né? Só maluco. Então aqui é um caso em que não adianta. O investidor, se quer fazer a marcação ao mercado de fato, ele vai ter que ir na intuição dele. E vai ter que errar, para bem ou para mal. E vai ter que decidir sozinho esse momento de venda. Porque a estatística diz que é o mínimo, mas a gente toda semana vem renovando as mínimas de taxas e máximas de preços. E no 45, será que é a mesma coisa? 5,36. Ainda não. Mas está muito perto, né? 5,24. Bom, eu deixei o preço médio aqui que eu não comentei, né? O preço médio na semana do 29 foi 3.133, mas já está mais alto. Do 35 foi menos de 2.300, ele está mais do que isso. E do 45 foi 1.315, ele está 1.330. Olha a valorização dele com a queda, pessoal. 2,6. Fazendo a linha aqui, ó, o mais curto ganhou um pouco, o médio ganhou mais e o mais longo ganhou mais ainda. Quando a taxa cai, é exatamente isso que a gente espera, pessoal. O IPCA mais longo ganha mais. Vamos para os IPCAs com juros. Aqui eu não coloquei uma corzinha diferente, eu vou colocar agora, mas essas cotações e taxas aqui, na verdade, não estão disponíveis para nós, porque o título está fechado para negociação devido à operacionalização do pagamento. Então, o único comentário que eu vou fazer é o seguinte: se tivesse aberto, estaria a menos de 5%. Outro que entrou para o rol dos menos de 5%. IPCA, menos de 5%. IPCA mais, uma taxa inferior a 5%. Tá? Mas ele volta amanhã ao rol. Tá? Mesma coisa o 40, que esses 3 dias aqui não contam. E também no dia 11 de agosto foi a mínima. Que coisa impressionante. 55 com juros, pessoal. Ele fechou a 4.650 e está 4.660, estava na abertura. 5,26, taxa mínima do período. Qual período? 22 e 23. Vamos ver as valorizações, pessoal. Mais curtinho 1%, médio 1,18%, mais longo 2%. Tá? Pessoal aí que tem os outros canais, né, que falam, quem comprou a carteira do canal tá ganhando um monte de dinheiro e tal. Bom, pessoal, quem comprou aí Tesouro IPCA 35, 45, 29, qualquer dos IPCAs com juros, qualquer um dos Renda Mais e que acompanha aqui o canal,
também ganha um monte de dinheiro. O pessoal gosta de apelar, né? Então vamos apelar também. Preço médio 4.615, pessoal. Que loucura, hein? Que loucura. Pré-fixado 26. Tá se mantendo forte aí abaixo dos 10%, hein? Renovação de mínima, renovação de preço máximo também. Valorizou-se 0,5% na semana. Na outra semana tinha dado negativo, né, pessoal? Ele baixou dos 10, recuperou um pouquinho, aí ficou naquela coisa. Agora caiu mais um pouquinho. Tá andando tranquilo. O 29, que tem mais prazo, ganhou um pouquinho mais, 0,60. Renovou o preço máximo? Não. O preço máximo foi aqui, a 10,51, 583. E a taxa mínima 10,45, que foi lá no passado, ele está 10,58 agora. Mas está muito perto também. Pré com juros 33, pessoal. 966. É que aqui ele atingiu o preço máximo durante o período que ele ficou fechado para negociação também. Taxa 10,82 está um pouquinho acima. É esse aqui e o pré-29 que ainda estão entre o quadrante 1 e o quadrante 2 de taxas. O resto está tudo no quadrante 1 especificamente ou muito perto disso. Bom, pessoal, a minha conclusão é que para investir agora, assim, a gente pensando em filosofia de investimento, a gente nunca deve parar de aportar, nunca deve, tá? E nós vamos ter aí uma oportunidade, quem acompanha aqui o canal, amanhã vai entrar o cupomzinho de juros das NTNBs de ano par, IPCA, para quem tem 30, para quem tem 50, o 26, que ainda existe com juros, né? Para quem tem, o 32 e o 40, que são os que estão de fora do rol e vão voltar. Então, pessoal, agora é a oportunidade de reinvestir, né? As taxas estão baixas, estão nesse movimento de baixa, mas pensar em não reinvestir na fase de acúmulo é simplesmente um erro muito grave. Não cometa esse erro. Reinvista. Reinvista, porque isso aqui, pessoal, não é uma compra e no outro mês talvez as taxas sejam mais baixas ainda, vai ser outra compra e tal. Estamos vivendo uma curva de baixa. Mas quais são os nossos pressupostos? A gente gosta do VNA, o VNA que sempre cresce, a gente sempre compra esse VNA com desconto nos tesouros IPCAs. E por mais caro que os títulos estejam, eles sempre estão descontados em relação ao VNA. Isso é muito importante. Vamos deixar o 29 aqui na tela para vocês. E assim, pessoal, o tempo ele apaga todos os erros do Tesouro Direto. É impressionante. Alguns títulos, um erro entre aspas, né? Você comprar com taxa muito baixa, esse aqui vai levar alguns meses para apagar. No caso dos IPCAs 35 e 45, vai levar talvez 1, 2, 3 anos. Mas todo erro, toda taxa ruim, você vai apagar. Não se preocupe, o tempo vai resolver isso para você. Eu estou falando um pouquinho sobre a filosofia de investimentos, porque essa dúvida eu acho que deve estar batendo aí na cabeça de todo investidor, né? Compro ou não, aporto ou não, espero ou não, mercado com tendência de baixa, esperar é um erro, mas a gente não sabe quando é que vai parar. Então temos essa variável aí. Tem gente vendendo susto na internet. Não sei quem ouvir mais. Mas a lição que fica é: vamos continuar investindo. Sobre expectativas para essa semana, pessoal, não tenho muito o que falar. Saiu a inflação, que alguns gostaram, a maioria gostou, alguns não gostaram. Tem análise no canal feita no sábado, que eu acho que o mais interessante ali é a questão das continhas, né, sobre a previsão de renda, dos tesouros com renda, do Renda Mais e do Educa Mais, e o Tesouro IPCA com juros, que eu mostrei ali o cálculo na ponta do lápis, tá? E eu tô curioso para ver como é que vai ser essa semana. Eu realmente não faço ideia. Eu acho que a queda tá muito forte, tá indo de vento em popa, né, digamos assim, com a nossa linha de previsão, que é um chute, tá? Previsão é um nome bonito para chute, tá?
que a taxa do IPCA 45 vai fechar o ano em 4,9. Cadê ele aqui? 5,3. Então faltando aí 46 basis points. É possível? É possível. Mas está assustando a velocidade com que cai, não. Tá? Não vou ousar de prever alguma possibilidade para essa semana. Gostaria que as coisas ficassem mais planinhas, que caíssem mais devagar, para dar mais tempo para a gente investir. Mas o mercado não está aí para fazer a nossa vontade, né? A gente tem que investir sempre. Certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.